Olha, vou falar com vocês aqui. Quantas vezes isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes, mas olha só. Um determinado tema, eu achei que eu já sabia. E aí eu vou ouvir uma explicação e eu digo, eita, poxa, então peraí, meu mundo caiu aqui, peraí. Peraí, como não era uma coisa do meu dia a dia, eu ouvi lá, li sobre, entendi, não cavei mais, só que eu achei que eu já sabia sobre aquilo. Depois, quando eu ouço, eu digo, opa, então não é assim. E aí, quando a gente vai cavar fundo é estudar, buscar o conceito da coisa, aí você vai vendo que, opa, rapaz, que bacana, né? Eu tive uma experiência bem interessante sobre motores de passo, inclusive era o vídeo que eu ia fazer para vocês, que vai sair na semana que vem, era sobre motor de passos, né? Então assim, eu trabalhei muito pouco com motor de passo. Motor de passo, o que eu mais usei aqui em sala de aula, foi com Arduino, né? Com microcontrolador. A gente fazendo as plaquinhas para controlar os motores de passo. Mas na indústria onde eu trabalhei, a gente não tinha uso do motor de passo, né? E assim, na indústria, a indústria propriamente dita, tem muitas que usam muito motores de passo, servomotores, né, com retroalimentação, com frenagem e tal. Você vê que tem PLCs aí só para controlar robô aí de vários eixos, né? Então, aí eu recebi um kit que eu comprei aqui, justamente para dar aula a vocês, para ter aqui no acervo, fazer algumas aplicações. Eu falei, bom, vou aprender mais sobre isso. E aí eu pedi uma ajuda lá, o pessoal da Altos, né? E eles me indicaram o seu Daniel. Daniel é uma sumidade, meu amigo. Esse camarada parou comigo, acho por uma hora e meia. Uma hora e meia. Cara, esse cara me deu uma aula fantástica. Simplesmente fantástica, assim, cara. Sabe aquela aula que não te deixa dúvida nenhuma? Aí depois eu agradeci muito a ele e fui agradecer a pessoa que me indicou ele lá, né, para me dar essa ajuda, né, que eu falei, eu quero preparar uma aula para internet e tal, me dá uma ajuda aí e tal, pra gente, eu gosto de levar o melhor conteúdo para vocês, né. E aí quando eu fui agradecer, a pessoa que me indicou assim, não, cara, seu Daniel tem uma história já muito longa na indústria e tal, aí foi contar um pouquinho da história dele, muito legal. E ele falando sobre indústria de alimentos, né? Aquelas máquinas que colocam a tampinha nos Danones, que bota o rótulo na garrafa de Danone, né? Tal. E muito rápido, aquilo acontece numa velocidade enorme, né? E ali tá cheio de motores de passo, fazendo várias funções ali. E ele me deu uma aula sensacional. Mas olha só, gente, ele dentro da indústria, praticando lá os conceitos que ele tem, mas ele só conseguiu me dar aquela aula, que foi uma aula sensacional, quando ele falou sobre a frenagem do motor de passo, sobre achar a corrente de equilíbrio e tal, porque ele tem conceito. Entende a importância? Porque se ele fosse só um cara prático, ele ia explicar, sim, eu não estou aqui jogando pedra de jeito nenhum, tá? Ele ia falar como é que ele faz as coisas lá da forma prática. Mas ele não ia ter condição de dar aquela explicação indo lá no conceito, né, do motor, lá se aprofundar ali na parte técnica do motor, do drive que controla o motor. Então é nesse ponto que a gente deve chegar. A gente não precisa ser o suprassumo da teoria, até porque eu acho que não existe, né? Existem as grandes referências, né? Existe o seu Daniel aí, que é show de bola, né? Mas a gente não pode ser desconhecedor da teoria que faz parte do nosso dia a dia, né?